A cultura é a argamassa dos povos. Se você precisa de dinheiro público, discurso de que é para aumentar gastos, para sustentar a sua cultura, ou é cinismo, você não é um artista, ou é ignorância, você é um funcionário do governo. Isso é um tapa na cara do brasileiro. Ser contra é ser contra a cultura. O audiovisual brasileiro que tanto é importante. Que nós possamos votar essa matéria. Mais dinheiro para a cultura, para artista. Ela é uma afirmação de uma política pública que já está com dinheiro cheio, com a conta gorda, que realmente chega aos municípios. Enquanto o Brasil está quebrando. Não querem votar agora porque é o Lula. Militante, travestido de artista. É uma contradição tremenda. Transformar a cultura em balcão de favores ideológicos. Nós não estamos votando ideologicamente. Enquanto o cidadão comum reza para pagar o aluguel. Inclusive, nós atribuímos a cultura gospel. Em nome da arte, presidente. Na semana encurtada pelo feriado de Tiradentes, o debate que mais movimentou o plenário da Câmara girou em torno da urgência à proposta que altera a Lei Aldir Blanc de fomento à cultura. O texto, igual ao da medida provisória que perde a validade no dia 1º de maio, fixa em até 3 bilhões de reais os repasses anuais conforme a execução das políticas da área pelos estados e municípios. Fica assegurada a preservação integral dos recursos destinados ao setor nos entes federativos no valor total de 15 bilhões de reais a partir de 2023 em um período de 5 anos. Aprovada a urgência, o projeto agora pode ser votado diretamente no plenário sem precisar passar pelas comissões da Casa. Papa Francisco lembrava que a cultura é a argamassa dos povos. Sem ela nada existiria, que nos leva a defender essa proposta, a sua urgência e depois a sua aprovação. Os cerca de 15 bilhões destinados à política nacional Aldir Blanc de cultura, repassados para os entes federados, para os municípios, para o Distrito Federal, não diminuirão. Apenas se estabelece, inclusive, corretamente um percentual mínimo de execução dos recursos disponibilizados no exercício anterior, para que haja um elemento fundamental da administração pública, que é a eficiência. Se o parlamento aprovar esse projeto hoje, sem nem ter discussão, uma lei, isso aí falando que o Brasil está quebrado, o PT quebrou novamente o Brasil, e aumentar os gastos, presidente. Eles dizem que é cultura, 15 bilhões, isso é um tapa na cara do brasileiro. A Lei Aldir Blanc é um recurso do governo federal para os estados e principalmente para os municípios. Os municípios, através dos seus conselhos, constroem os projetos culturais dos municípios. E esse recurso que estava alocado não foi gasto. Então, se nós agora somos contra, nós não queremos que os projetos que os municípios democraticamente construíram na área da cultura possam ser cumpridos. Ser contra é ser contra a cultura dos municípios, dos projetos culturais. A minoria é contra a urgência, é um absurdo que a essa altura a gente vote requerimento de urgência para aprovar mais dinheiro para a cultura, para artista que já está com dinheiro cheio, com a conta gorda, enquanto o Brasil está quebrando. Nós estamos apenas garantindo o que já existe. Não tem um custo novo, senhor presidente. Nós estamos mantendo o que existe. Nós estamos mantendo a cultura do Brasil. O audiovisual brasileiro que tanto é importante, especialmente para o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu sou autora da Política Nacional de Blanc. Presidente. Foi uma medida provisória que promoveu alterações. O relatório do projeto de lei já está no sistema. Eu apresentei o relatório. E ela só vai ser votada na terça-feira. No entanto, isso tem um prazo de vigência.
da MP. Por isso, nós precisamos votar o projeto, na medida em que nós precisamos manter a Política Nacional Aldir Blanc em vigência e com os critérios corretos. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Com essa frase do Aldir Blanc, que dá nome a essa lei, eu lembro aos senhores e senhoras deputados que o que estamos votando aqui é a continuidade de uma política que transfere recursos federais para cada município, para cada estado desse país. E que não aprovar essa medida provisória, deixar que ela caduque, é interromper a política pública de cultura naquilo que ela tem de mais essencial. Todo mais discurso de que é para aumentar gastos, etc., ou é cinismo ou é ignorância. A lei Aldir Blanc, embora tenha tido alguns problemas em determinados municípios ou estados, mas é uma lei com bons propósitos, que atende muito bem o setor cultural brasileiro, que necessitava naquele momento de aporte orçamentário, de recurso financeiro da União e que tem tido maravilhosos resultados. A partir do momento que nós aprovarmos essa legislação, nós vamos garantir que os recursos federais para a cultura possam ir para os fundos estaduais e municipais de cultura. Aquela cidade, aquele estado que não tiver um fundo municipal ou estadual de cultura, não poderá receber recursos públicos para efetivar essa política pública. Nós votamos sim, queremos a votação desse projeto, como deputado municipalista, defendemos os municípios, recursos para a cultura dos municípios brasileiros, recursos que vão para cada cantinho do Brasil, que atende a cultura de cada município. São 15 bilhões para bancar burocrata, militante, travestido de artista, ONG aparelhada. E o mais absurdo, presidente, transformar em política permanente aquilo que nasceu como emergencial durante uma pandemia. Um cheque em branco eterno para prefeitos e governadores gastarem sem meta, sem retorno e sem controle. Transformar a cultura em balcão de favores ideológicos, enquanto o cidadão comum reza para pagar o aluguel, o Estado sustenta o cabaré dos companheiros. Eu quero dialogar com a oposição para dizer que nós não estamos votando ideologicamente, porque, inclusive, nós atribuímos a cultura gospel dentro desses recursos que estão para a cultura. A Lei Aldir Blanc, apresentada por mim, a número 1, eles votaram. Era porque era o outro governo e não querem votar agora porque é o Lula? É uma contradição tremenda. Urgência. Autorização de pagar 3 bilhões de reais a mais por ano para quê? Saúde, segurança e educação? Não. Para cultura. O presidente Javier Milei, da Argentina, disse algo interessante, que se você precisa de dinheiro público para sustentar a sua cultura, você não é um artista, você é um funcionário do governo. Se você é um artista, propõe cultura, você precisa convencer as pessoas voluntariamente a pagar a sua arte e não fazer com que o povo pague de maneira forçada o artista por intermédio dos políticos. Diz o seguinte: o Estado vai receber o seu recurso, a sua cota dos 3 bilhões, mas ele tem que gastar naquele ano, para que ele possa, no ano seguinte, também receber de maneira completa. Porque senão ele recebe, guarda, não aplica e no ano seguinte recebe mais sem produzir a política cultural na ponta. Hoje, esta urgência não estava nem na pauta. Nós estamos permitindo que vote, porque nós não somos intransigentes nem com o governo, nós somos oposição. E muito menos com o presidente Hugo Mota. Mas tudo na política, presidente Elmar, tem limite. Essa é uma política nacional importante para a área da cultura e que movimenta a economia no Brasil, porque nós temos muitos fazedores e trabalhadores da cultura. Votação, que presidente. Estão na expectativa
da aprovação dessa lei. A medida provisória, ela vence na semana que vem. Votação, presidente. É importante que a gente tenha a urgência aprovada, porque essa política garante o financiamento de muitos projetos e tão importantes para a cultura do nosso país. Nós pedimos apoio para que nós possamos votar essa matéria, porque ela é uma afirmação de uma política pública que realmente chega aos municípios brasileiros. Vejo muita gente aqui defender o municipalismo. E é muito estranho que esses que se dizem defensores do municipalismo não defendam a descentralização dos recursos da cultura para chegar até os municípios. O plenário da Câmara aprovou 3 propostas de interesse do Poder Judiciário. O projeto de lei do STJ, que converte cargos vagos de técnico judiciário em analista judiciário do tribunal, o que transforma 4 cargos vagos de juiz federal substituto do TRF da Primeira Região em 3 cargos de juiz federal titular e a criação de 8 varas federais em Santa Catarina. As 3 propostas seguem para o Senado. Há uma posição muito clara de que não estamos nesse parlamento com a disposição de aumentar cargos do judiciário. Sabemos que os maiores salários do Brasil é do judiciário. Sabemos que o Supremo tem cargos até para ajeitar aí a beca. É um negócio muito forte no Brasil. Mas, nesse caso específico, é apenas uma estruturação e essa estruturação não trará maiores danos. Por isso, presidente, a orientação do PL, devidamente convencionada em reunião de hoje, é não. O Superior Tribunal de Justiça tivesse com muitas condições para exigir aprovação de projeto nessa casa. Recentemente, o STJ fez, como o STF tem feito, e atropelou a prerrogativa de legislar dessa casa. Decidiu que uma relação sexual entre o maior de idade e uma criança, uma menina de 13 anos, não é necessariamente estupro de vulnerável, quando a letra da lei diz que é. E agora quer nos submeter a votar esse projeto para o STJ. Não com o meu voto. Esse projeto não trata de nenhum aumento de despesa e o que está acontecendo é que nas vagas que já estão ociosas, dentro do próprio orçamento, o STJ está usando o recurso que já existe para a sua maior demanda, que são os analistas, aqueles que ajudam nas votações, a fazer o voto dos relatores, que vem aumentando o estoque de processo ao longo dos anos. Vamos colocar sim essa pauta, senhores. Como é que não vai aumentar a despesa? Ah, porque os cargos são vagos. Ah, porque vai transformar. Vai aumentar sim, senhores, porque esse dinheiro poderia ser gasto com outra demanda do povo brasileiro. E olha que a gente não está falando nem da Suprema Corte. Esse ainda, senhores parlamentares, é do STJ. Pois bem, estamos aqui tratando de aumentos de cargos no judiciário, o judiciário mais caro do mundo. No plenário da Câmara, enquanto os agricultores do Rio Grande do Sul pedem socorro. Não tem momento mais inoportuno, errado. É um deboche com os nossos agricultores. Essa demanda é necessária por causa do aumento da complexidade das funções e da grande quantidade de processos no STJ. E o que nos deixa mais tranquilo ainda para a aprovação desse projeto é que, como foi muito bem dito aqui pelo relator, não há impacto orçamentário, será um remanejamento interno dos custos do próprio tribunal. E é claro que tudo isso contribui para a maior eficiência do nosso judiciário e, naturalmente, para o fortalecimento e qualificação dos servidores que atuam naquele importante tribunal. O primeiro ponto é de que nós estamos, o Legislativo, dando uma carta branca para o Judiciário fazer isso novas vezes no futuro, porque a lei permite isso. Sendo que, então, o Legislativo está abrindo mão do seu poder legislativo sobre essa mesma matéria no futuro. Segundo problema, ele mantém cargos que poderiam ser extintos. Se está transformando técnico para analista, e porque não precisa de técnico, então vamos extinguir os cargos.
e não alterar para analista. Nós temos uma preocupação no fortalecimento dos técnicos que são fundamentais para o Poder Judiciário. Entendemos que há necessidade de que tenhamos analistas no STJ, mas que isso não pode vir numa carta branca para que nunca mais, se assim desejar, a direção do STJ se contrate técnicos ou se tenham técnicos no Poder Judiciário. Então, portanto, esta proposição que foi construída pelo relator, ela tira esta carta branca que estava posta no projeto original. É claro que nós teremos que discutir os limites para os supersalários e para as superregalias que muitas vezes setores judiciários apresentam. Mas isso não se faz discutindo o que este projeto aqui está fazendo, que é ampliar a possibilidade do acesso à justiça para a população brasileira. A Câmara também concluiu a discussão do projeto de lei sobre combate a incêndios florestais, que incorpora o texto de 5 medidas provisórias sobre o tema. A votação, no entanto, foi adiada. A União Brasil tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Essa é uma questão muito importante para nós. Esse projeto traz uma sensibilidade e mais agilidade no combate aos incêndios florestais, que são uma preocupação muito grande, especialmente com a chegada agora do período de seca, de estiagem, seja em regiões como o Sudeste e Centro-Oeste. Esse projeto, ele reúne 3 medidas provisórias, dá mais agilidade. Quem já foi executivo, quem já esteve no Poder Executivo, sabe que muitas vezes existe a burocracia e existe a urgência para se resolver uma questão. O incêndio não espera a burocracia. Então, o que nós estamos votando aqui hoje é ter uma resposta mais rápida aos focos de incêndio. Se você puder dominar o foco de incêndio, já impede que esse incêndio prolifere e se torne algo com maiores consequências. 6,5 bilhões de reais estão destinados ao Rio Grande do Sul para infraestrutura, para apoio às encostas, cidades de Mussum, cidades do Vale do Taquari, da região metropolitana, da Serra Gaúcha. Muito atenção à lista. Vamos ver realmente que os recursos federais estão disponíveis para o Rio Grande, mas tem deputado querendo tirar da pauta de votações. Esse projeto, ele é muito importante para o Brasil e para esse momento que nós estamos vivendo, de incêndios florestais em alguns estados, enchentes em outros, catástrofes climáticas, e esse projeto vem exatamente para criar meios para agilizar o processo de combate, de enfrentamento a essas crises climáticas. Vou dar um exemplo concreto do relatório que o deputado Zaratini acabou de ler. Vão ser contratadas aeronaves, técnicos, pilotos, profissionais, brigadistas, para atuarem no combate a incêndio. Aí tem a lei da reciprocidade. O Brasil, precisaria atuar em outros países de forma recíproca. Num caso desses, não precisa. Um brigadista contratado, que tem experiência, poderá ser contratado daqui a 2 anos. Não! Se tem um novo evento, tem que ser contratado imediatamente. Então, são regras que facilitam a mitigação dos grandes impactos que, infelizmente, nós temos. 47% dos incêndios causados hoje no Brasil é em decorrência também dos fazendeiros, grileiros e empresários. Do Cerrado também cresceu 110% as queimadas. Somente comparado ao ano passado, para 2024, 2023 a 2024, as queimadas no Brasil cresceu 113% e 60% do território nacional foi vítima das queimadas. Quem não se lembra, as crianças estavam passando mal com doenças respiratórias. Esse projeto, ele adveio de uma medida provisória que seria a princípio para a criação de um fundo para socorrer o Rio Grande do Sul. Ocorre que o projeto que vem agora para a votação, ele é muito mais amplo. E ele acaba permitindo que o aporte do fundo possa ser utilizado em qualquer local, não apenas no Rio Grande do Sul. Ficou, então, com um objeto indefinido
E ele permite a contratação de empresas públicas, a exemplo da Codevasf, sem licitação. Então, esse nos traz muita preocupação. De boas intenções, o inferno está cheio. Esse projeto, a pretexto de combater queimadas, de ajudar nas enchentes, está facilitando a contratação por dispensa de licitação de empresas, criando um fundo para ser gerido pela Caixa Econômica Federal, centralizando o poder no governo federal. Mas se vocês conversarem com prefeitos, com governadores, com os gestores e representantes locais, eles também vão confirmar a dificuldade que tem, seja de acessar recursos ou mesmo de ter acesso à infraestrutura, seja ela nacional ou estrangeira, para poder dar essas respostas imediatas. E esse projeto também contribui nesse mesmo sentido. A ideia de trazer pilotos e permitir a flexibilização de tripulações, ela é uma ideia boa. O problema é que em toda ideia boa que vem de origem deste governo ou da base, o governo acaba inserindo alguma coisa que não é boa. O que nós estamos vendo dessa vez de inserção de coisas que não são boas? Insere-se um fundo fora do orçamento, um país que já está com a sua credibilidade fiscal bastante abalada, justamente pelo malabarismo que está sendo feito sob o ponto de vista contábil. Quando nós tivemos as queimadas, nos dois governos, nós não tínhamos, inclusive, mecanismo para que pudéssemos contratar equipes fora do país, porque há uma limitação na reciprocidade. Esse projeto prevê que nós possamos fazer isso. Nós não tínhamos elementos para fazer contratações por mais de um determinado período e recontratações de profissionais habilitados, inclusive com aeronaves. Esse projeto prevê que nós possamos fazer isso. A grande verdade desse projeto é a criação de mais um fundo que sabe lá Deus como ele será gerido. É aquela famosa história. Um cidadão que emite cheque sem fundo, ele não tem direito de cobrar depois. E o que o governo quer é que este parlamento dê um cheque em branco. E que, a priori, outros cheques foram dados e não tem havido a devida correspondência. Vai fazer um ano da tragédia no Rio Grande do Sul. E, infelizmente, as famílias seguem pagando a conta, né, de algo que não fizeram. Então, a gente pensar um fundo permanente, garantir recursos que possa ajudar o governo a atuar em situações de calamidade, claro, ter mecanismos de controle social e de participação me parece importante. Lamento que nós não vamos votar hoje. Nós estamos falando de recursos que já estão em um fundo. E aqui eles querem derrotar a utilização destes recursos. Esse recurso voltará para a União. Mas nós não queremos que esse recurso volte para a União para ser utilizado como a União desejar. Nós queremos que seja cumprida a sua função, que é construir obras de infraestrutura para poder impedir calamidades, que é mitigar os efeitos das queimadas. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O mundo inteiro acompanha esse momento da despedida desse grande profeta, deste grande homem que é o Papa Francisco. O Papa Francisco nos deixa uma grande história de um homem que olhou o mundo diferente, que cuidou da humanidade sem nenhum preconceito, que respeitou todas as religiões, que orgulha não só os católicos, mas todos aqueles que acreditam no futuro da humanidade mais solidária, com paz, com justiça.